Hello, guys! E aí, saudade de conversar aqui com vocês. Hoje eu vim falar sobre um assunto que eu tenho duas perspectivas. Eu tenho a perspectiva de estudante e eu tenho a perspectiva de teacher, de professora, né? E a intenção é que seja uma conversa, que nem tem sido as nossas últimas conversas aqui, para quem assistiu os últimos vídeos, né? Bom, então eu vou falar da experiência que eu acho que eu aprendi o idioma viajando. E para quem não sabe, eu fiquei 4 meses viajando pela América do Sul e não domino o espanhol. E é claro, assim, que o espanhol, ele é muito mais, vamos dizer, similar ao português. Não acho que é super fácil, mas também é um pouquinho mais parecido, assim, as estruturas, né, algumas palavras bem parecidas ele é mais parecido com o português do que outras línguas, então isso acaba mudando também a minha experiência, né, então, porque eu sei que tem algumas pessoas que viajam sem saber a língua, que fazem viagens longas mesmo, sem saber o idioma, sem dominar, né, e foi o meu caso em relação ao espanhol. E também, levando a perspectiva, assim, que o espanhol, ele muda de país para país, né? Então, eu passei por 4 países diferentes, eu visitei a Colômbia, o Equador, o Peru e o Chile, e tem variações, né, nesses lugares, variações do espanhol. Muitas coisas semelhantes, mas tem variações, muda um pouquinho. E eu não dominava o espanhol, nunca dominei, assim, não faz parte, eu sempre fui professora de inglês, né. Ultimamente eu estudei um pouquinho antes de ir, estudei 6 meses, assim, fazer uma aula de espanhol em grupo, e tive algumas noções, mas não fui fluente nem nada. Então, meio que eu acabei me virando e estudando na estrada durante a minha viagem. E aí eu quero falar um pouquinho sobre essa experiência, como é você aprender um idioma enquanto você está viajando. Tem algumas pessoas que vão viajar especificamente para isso, por exemplo, vão fazer um intercâmbio, né? Eu tava na dúvida se eu ia fazer ou não isso, se eu ia arranjar uma escola para estudar ou não, eu acabei não optando por isso, não optando por essa metodologia, que eu acho muito legal também, você contratar uma escola, né? Eu conheci algumas pessoas na viagem que fizeram isso, contrataram uma escola e, sei lá, ficaram uma semana estudando, um mês estudando, mas eu não fiz isso, né? Então, como foi então a experiência não falando tão espanhol e viajando, e como eu estudei, porque no decorrer da viagem, eu continuei estudando. Bom, então, como eu falei para vocês, eu tinha uma noção básica, porque eu já tinha feito essa aula em grupo há alguns meses, mas não desenvolvi tanto, porque eu estava num momento de vida muito agitado, né, ajeitando tudo para a viagem, porque, enfim, eu me desfiz da minha casa antiga, estava planejando tudo, como seria a minha viagem e tal, e não consegui me dedicar tanto ao estudo de espanhol. E aí, durante a viagem, eu tive algumas oportunidades de estudar e eu tava viajando e trabalhando ao mesmo tempo. E aí, uma das coisas que eu fiz foi instalar o Duolingo. Então, eu estava utilizando o Duolingo durante a viagem, eu pratiquei Duolingo para praticamente minhas férias inteiras. Minhas férias não eram férias. No comecinho foi férias, mas depois era uma viagem uma vida nômade mesmo, né? Os primeiros 20 dias foi férias, eu tirei férias e primeiro eu fui para San Andrés, depois eu fui para Cartagena, depois eu fui para Granada, que é uma cidade perto de Bogotá, e depois eu fui, por último, por Medellín. Medellín eu já estava trabalhando. E aí, a partir de Medellín, eu comecei a ter uma vida nômade, trabalhando e viajando ao mesmo tempo. Bom, então, o app, o tempo inteiro. Então, eu sempre praticava o Duolingo, né, e eu acho que me ajudou muito a entender algumas palavras que são diferentes, né, sei lá, por exemplo, plátano, que é banana. Então, eu ia no mercado, o que é plátano? É banana. Manzana, né, que é maçã. Tem algumas palavras bem que não tem nada a ver, a gente não tem referência mesmo, né. E me ajudou muito o Duolingo nesse sentido.
E aí, no comecinho, foi uma coisa interessante, gente, porque no começo da viagem, eu tava bem crua, porque eu não tinha. Acho que vocês percebem isso, né? A não ser que você tenha você trabalha numa empresa que tem funcionários que falam espanhol, então você tem pessoas da sua convivência que falam espanhol, você não tem tanto contato com o espanhol no Brasil. E era o meu caso, né? Então eu não tinha contato, quase zero de espanhol. E quando eu viajei, nos primeiros dias, assim, foi um pouquinho desafiador, eu consegui me comunicar com as pessoas, eu me senti bem para me comunicar, eu não lembrava as palavras, na verdade, mas eu ia tentando, né? Então, eu acho que essa é a outra segunda dica. Então, a primeira dica, instalar um app tipo Duolingo que vai te ajudar a conhecer palavras que você não sabe e que pode te ajudar muito. E segundo, no início, ir com essa consciência de que você vai ter um pouco de dificuldade, principalmente se não é uma língua que você tem costume de usar no Brasil. E esses primeiros contatos são essenciais porque você vai, aos poucos, destravando nesse processo de entrar em contato com os nativos ou entrar em contato com as pessoas que só falam espanhol. Então, esses primeiros contatos foram o que me ajudou muito a, lá pro meio da viagem, já tá conseguindo me comunicar melhor, né? Então, o começo não adianta, gente. É mais difícil, você se sente mesmo, às vezes, um gringo, você se sente um peixe fora d'água, às vezes, mas faz parte, é o que vai te ajudar a ir para os próximos passos, né? Então, se arriscar, é a segunda dica que eu daria, né? E aí, no decorrer da viagem, eu fui conhecendo pessoas, eu já falei que eu fiquei em Airbnb, né? Eu fiquei com nativos, com pessoas locais do país, e isso também é outro fator muito bom. Então, vai a terceira dica aí, que é você se hospedar com pessoas locais dos países pessoas que falam a língua nativa do país. Porque é muito legal ficar em hostel. Eu tive a experiência de ficar em hostel também, só que o hostel tem um lado que você conhece muitas pessoas que não são locais, que às vezes, por exemplo, para mim é muito mais fácil falar inglês, então falar com uma pessoa que a língua nativa dela é o inglês, era sempre mais o caminho mais fácil, né? Ou então, sempre pedir para a pessoa falar inglês, enfim, evitar esse tipo de situação, né? Se você tá a fim de aprender uma língua específica, a língua-alvo, tenta falar naquela língua. Tenta falar na sua língua-alvo. Se você, por exemplo, vai para um país de língua inglesa e você quer aprender inglês, peça para as pessoas, se as pessoas falarem inglês, para falar inglês com você, se for possível, né? Ou opte por se relacionar com pessoas que falam aquela língua, ou que não falam uma língua, mas a língua de vocês em comum é, por exemplo, o inglês, ou então o espanhol, que é um problema, às vezes, quando muitas pessoas acontece isso, né? Elas vão fazer um intercâmbio e muitas vezes elas não desenvolvem também, porque ela vai para lá e, no nosso caso, assim, conhece um monte de brasileiro e só fica falando em português. Não façam isso, galera. Não precisa fugir totalmente de brasileiro, né? Mas, assim, evite esses momentos de ficar falando só em português, porque isso aí pode ser prejudicial para vocês. Espera só um pouquinho que eu vou pegar aqui o meu cafezinho. Ai, nossa, eu quase caí. E aí, é isso. Fique com pessoas que deem preferência por ficar com pessoas que são nativas, porque isso vai te forçar a falar, vai te forçar a tentar compreender essas pessoas e tentar fazer elas te compreender. Isso ajuda muito, muito, muito. E foi uma das coisas que mais me ajudou, falar com pessoas que me relacionar com pessoas que eram nativas do lugar, assim. Além da experiência, que é maravilhosa, você tá tendo essa experiência autêntica mesmo, né, com as pessoas que são moradores, você tem a oportunidade de desenvolver o idioma.
participar de atividades imersivas. Então, por exemplo, tem o Free Walking Tour, que é um passeio no centro da cidade, geralmente é um passeio super barato, que as pessoas explicam a história da cidade a partir dos pontos turísticos que tem ali. Então, eu fui em Cartagena, então a pessoa explicava ali o centro, que tem uma história riquíssima, né? Eu fui em Lima também, e aí você optar pelo tour da língua que você quer aprender, da língua alvo, então espanhol, por exemplo, né? Porque aí você tá ali ouvindo imersa ou imerso naquele contexto que a pessoa só tá falando naquele idioma, e é uma ótima oportunidade. Então, participar disso, né? Participar, de repente, eu não participei, mas eu sei que, por exemplo, em Lima tem cooking class, tem atividades para você aprender a cozinhar, a culinária peruana, que é maravilhosa. Tem os pub crawls, né, que você pode conhecer pessoas e visitar a vida noturna do lugar, né? Eu fiz isso em Medellín e tem oportunidade, eles falavam tanto o espanhol quanto o inglês, e aí você tem a oportunidade também de falar com pessoas que falam nessa língua, né? Lá, o pub crawl que eu fiz tinha pessoas que falavam em espanhol e inglês. Uma ótima oportunidade também, participar disso, né? E conhecer novas pessoas. E a própria vida, ela vai te ajudar, né? Então, por exemplo, ir no mercado e prestar atenção no nomezinho dos alimentos, ter essa imersão mesmo, né? Toda vez que vocês tiverem a oportunidade de ter esses momentos, assim, desse ensino multidimensional, né? Que, assim, você tem a absorção da língua de todas as formas, né? Vivendo aquilo, né? Lendo, ouvindo, enfim, tocando, façam isso. E o mercado é um ótimo lugar, tem muita comida, você vai ver os alimentos em diversas línguas, e presta atenção, né, fica atento, porque ali também é uma oportunidade ao vivo, você pedir comida, né, sempre, mesmo que a pessoa entenda você, sei lá, em inglês, por exemplo, ou entenda na sua língua nativa, tenta falar na língua alvo, né? No caso do inglês, claro, você fala inglês, mas aí tenta falar na língua da pessoa para você se desafiar e para você sentir que, nossa, e também dá um boost, assim, na autoestima da gente, porque é muito satisfatório quando aquela pessoa daquele país, ela fala assim, não, eu tô te entendendo, olha, legal, então, você fala assim, nossa, então o que eu já sei já é o suficiente para conseguir me comunicar. E é maravilhoso nesse sentido também, gente. Eu diria que a viagem, ela dá um boost, ela dá uma aumentada, assim, na sua autoconfiança, porque você fala, nossa, eu sobrevivi a isso, eu sobrevivi a estar em outro país e tal, e eu posso até querer me aperfeiçoar, que é o que eu tô passando agora, eu tô estudando espanhol, né, pra me aperfeiçoar, mas eu consigo me comunicar com as pessoas, e isso ajuda demais a gente, do ponto de vista emocional e psicológico. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Até mais. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, porque eu sempre dou dicas de idiomas e de viagens. Beijinhos.